Então, a gente retornando aqui, vamos falar sobre o que exatamente significa isso, né? Então, você vai ter que escrever true, false, not given. True se for verdadeiro, se concordar com a informação que está no texto. False se estiver, né, contradizendo, estiver contrária à informação. E not given se a informação não estiver aí no texto sobre o assunto, né? Sobre a questão. Então, nós temos aqui de 8 a 13 estas questões. Eu já vou mostrar direto para vocês no slide, senão vai ficar muito demorado aqui. Isso é uma coisa assim, que eu mostro passo a passo na aula, destrincho tudinho. Mas aqui, como você está assistindo ainda, não sei como é que está seu tempo, vamos passar aqui. Eu vou passar aqui o slideshow e depois a gente volta lá no texto para comprovar. Mas já está tudo mastigadinho aqui, vai ficar fácil. Então, já expliquei essa parte, que você tem que exatamente seguir isso aí e escrever por extenso, true, false or not given. Agora vamos ver, questão 8. Italy was most likely the first country in the world to manufacture pencils. Olha só, most likely, muito provavelmente. E é verdadeira, true. Por quê? O texto menciona, eu coloquei aqui em inglês, the text mentions that Italians were the first to wrap graphite sticks in string or sheepskin. Perhaps, talvez, criando o primeiro lápis do mundo. Que esse perhaps, ele casa direitinho com most likely, ok? Então está comprovado no texto. Germany made pencils out of various types of wood, not given. Por quê? There is no information provided about the types of woods Germans used to make pencils. Então, não há informação fornecida sobre os tipos de madeira. A gente vai voltar lá no texto e vai olhar essa questão 9. Tipo de madeira, não tem. O texto menciona, sim, o tipo de madeira, mas não fala que são os alemães. E não são vários tipos. Graphite hardens and sharpens pencils. A grafite, ela endurece e aponta os lápis. Falso. Por quê? O texto indica que o grafite, ó, graphite, is soft. Então, é macia. Which is why it needs protection. Por isso, precisa de proteção. Lembra lá da questão da proteção, do encasement, do revestimento? It does not harden pencils. Então, ela não endurece o lápis. 11. Pencils are no longer manufactured in the United Kingdom. Falso. Pencils are still being made in England. Então, no caso, o lápis ainda está sendo feito na Inglaterra. 12. In space, American astronauts did not use a pencil. Falso. Before inventing zero-gravity pencils, they used regular pencils for many years. Pencils will most likely not be used in the future. False. E essa questão eu vou mostrar para vocês um detalhe muito, muito crucial, muito importante no texto, porque seria muito fácil você errar essa questão. E eu vou te dizer, explicar direitinho por quê. Olha aqui a justificativa. The text gives a range of examples of how pencils will still be used in the future, despite of the digitalized world. Então, o texto te dá uma gama de exemplos de como os lápis ainda serão usados no futuro, apesar do mundo digitalizado. Então, vamos lá para o texto para ver cada uma dessas afirmativas, cada uma dessas justificativas comprovadas. Então, vamos dar uma olhada aqui no texto. Questão 8. Está bem claro aqui, porque a gente já leu, já fez parte da outra questão, então não tem muito o que comentar. Tá aqui nessa parte toda aqui, coloridinha, como o grafite é soft, né, macio, requer algum tipo, tarana. Na Itália, grafite, olha, sticks. Então, os bastões de grafite foram inicialmente enrolados e tal, tornando-se talvez o primeiro lápis do mundo. Ok? Então, já está lá na justificativa, está exatamente no texto. Essa questão 9, a gente vê aqui, olha. Então, por volta de 1560, um casal italiano fez o que são provavelmente os primeiros blueprints, que são os projetos, né, os designs, do que é o lápis moderno, feito de carpentry, que é carpintaria, madeira, né, wooden case carpentry pencil. Então, o lápis
de madeira, que era o quê? Revestido de madeira. The version was a flat oval. Então, tá, era amassado, meio oval, tal. Their concept, o conceito deles envolvia o quê? Hollowing out of a stick of Their concept involved the hollowing out of a stick of juniper wood. Então, o conceito deles envolvia fazer o quê? Oco, né? Hollowing, tirar todo o interior ali, formando alguma coisa oca, de um bastão de madeira de zimbro. Isso ainda, gente, está falando dos italianos. Aí depois que muda para os alemães. Shortly thereafter, então logo depois, em 1662, uma técnica superior foi descoberta pelas pessoas alemãs, pelos alemães. Então seria aqui, olha, a explicação de duas metades de madeira, e aí o grafite era inserido, e as duas metades glued together, elas eram coladas juntinhas, essencialmente o método usado até hoje, to this day. Então, não está falando de tipos de madeira aqui não, tá? Então, not given, não fala nada sobre os tipos de madeira usado pelos alemães. Agora a questão 10. Isso, a questão 10 vai falar que ele endurece, né? O grafite endurece o lápis. E olha só, embora o miolo, né, o core, o centro aí da grafite nos lápis, ou seja, o recheio dela, ainda é referido como lead, que é chumbo, que eles pensavam primeiramente que tinham descoberto o chumbo, mas era grafite. Os lápis modernos do not contain lead, não contém chumbo como lead. O que é isso? Lead entre aspas. Porque é o nome que se dá em inglês àquele grafite que tem ali dentro do lápis. Então, por exemplo, se você está usando a mechanical pencil, que é a lapiseira, você vai ter que comprar LED. Mas, na verdade, o LED que a gente está comprando não é LED, é isso que eles querem dizer. Então, é um grafite. Aqui a gente fala o termo certinho. A gente chama de grafite. Em inglês se chama de LED, mas deu tipo o nome, por parecer. Mas não é o material, é isso que está explicando. Ok, mas tudo bem, se você não entendeu isso no texto, bola para frente. Esta mistura é importante porque a quantidade de clay, né, de conteúdo de clay, que é a argila, adicionada ao grafite, depende na intenção que eles têm de fazer o lápis ficar mais durinho, o grafite ficar mais duro. E então tá explicando. Quanto mais argila você coloca, mais endurecido vai ser o meio do lápis. Então, aqui não está justamente falando nada do que foi comentado lá na questão, que endurece. Só está comentando que a mistura é que vai diferenciar ali o resultado, tá? Mas não exatamente grafite, que vai endurecer. Nós temos aqui, pencils are no longer manufactured in the United Kingdom. Então, falso também, porque, vamos ver aqui, questão 11, está dizendo que na Inglaterra os lápis continuam a ser feitos da grafite cerrada e tal, e aqui está dizendo, com a produção em massa dos lápis, eles estão drasticamente mais populares em muitos países com o passar, né, com o passar da década, do tempo lá, na época, né? As demands rise, aqui, olha, à medida que cresce a demanda, o apetite, né, quer dizer, o desejo ou a necessidade do grafite source também cresce ou aumenta. Então, aquela questão está muito falsa. Questão 12, sobre os astronautas usarem ou não lápis lá no espaço. Sim, temos aqui tudo que fala. Eles preferiam as lapiseiras, mechanical pencils, que produziam uma linha fina, muito mais clara do que as linhas aqui dos lápis que eram feitos com gordura, grease pencils. Então, isso que eu falei com vocês. Vamos prestar atenção aqui nessa questão. Gente, essa questão diz assim, parágrafo that the United States did not use pencils in the outer space till they spent in zero gravity conditions is in fact a fiction. Viram? Começa a falar, se você ler só um trechinho, você perdeu a questão. Que os Estados Unidos não usavam ou não usaram lápis no espaço até que eles gastassem, né, $1.000 para fazer
um lápis para usar em zero gravity conditions, para usar em condições de gravidade zero, é de fato ficção, ou seja, é mentira. Só daí você já tem a resposta da questão que é falsa por isso. Agora, questão 13, lápis provavelmente não serão usados no futuro. Então, vamos ver aqui onde temos a resposta para esta questão. Outra também que pode te enganar. Against the backcloth of a digitalized world. Então, the prospect of pencils seem bleak. O futuro dos lápis parece bleak, sombrio, desanimador, desolador. In reality, it does not. Na realidade, não. Então, igualzinho a outra questão, viu? Ela te anuncia uma coisa, mas aí depois desmente aquilo que foi falado e te dá os exemplos. E aqui nós temos todos esses usos. Are likely to continue to use it into the future. Então, a spectrum, quer dizer, uma grande parcela dos usuários provavelmente usarão no futuro. Olha, estudantes, artistas, garçons para anotar pedido, make-up professionals, arquitetos para produzir os seus blueprints, e as possibilidades parecem ser assim, sem limite. Então, aqui nós resolvemos a questão. Muito cuidado com essas questões, todas essas estratégias que eu te dei nesta videoaula para você resolver as questões do IELTS e aumentar vocabulário, gente, porque você viu que você precisa de ter vocabulário, senão você não vai conseguir resolver assim, de forma, né, a ter sucesso as questões do IELTS. Então, aumente o seu vocabulário. Como? Lendo, né, fazendo aí sua leitura de sites recomendados em outros vídeos que eu já recomendei para vocês. E eu posso deixar também uma lista aqui na descrição desse vídeo para você anotar e poder ler e aumentar o seu vocabulário. E até um próximo vídeo.